Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu sempre falo para vocês aqui que a base é o único caminho para salvar o esporte de uma crise financeira. E tem um jogador, que esse jogador já rendeu uma grana ok para o esporte, mas que pode render mais uma bolada para o esporte. Um jogador que veio da base, no começo foi falado ali que ele iria ser um jogador nível Europa, só que esse nome aí acabou gerando piada na época, e hoje o cara é simplesmente a sensação da Premier League, da liga mais badalada do mundo, que é a liga inglesa. Esse jogador é o Joelinton, meu amigo. Eu vou estar falando para vocês aqui sobre o Joelinton e falando para vocês aqui que esse jogador ainda esse ano pode render uma bolada milionária para o Sport Recife de um pouco mais de 2 milhões de reais. E quem sabe até um pouco mais do que esse valor aí, chegar na casa dos 3, 4 milhões. Eu vou estar falando sobre isso aqui, sobre essa possibilidade que é real do esporte lucrar mais uma grana com o Joelinton. Então fica até o final do vídeo que eu vou te provar e vou te mostrar como isso pode acontecer. Mas antes, é claro, se você não está inscrito aqui no canal, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, dá essa moral pro canal aqui, que a gente tá trazendo informações todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores. Aqui não tem só debate esportivo, aqui também tem curiosidades, notícias. A gente fica aqui catando aqui, ó, as informações para trazer para vocês. Então, para não perder nada, dá essa moral pra gente, clica no botão de inscrever e deixa o teu like, tá? E outra coisa, cara, se você ainda não fez a tua compra da tua camisa oficial do esporte, você pode fazer essa compra pela Centauro, que é a maior loja de itens esportivos do Brasil, cara. E a gente tem um cupom LUNA87 que dá 10% de desconto em qualquer produto que a Centauro fizer entrega. Você pode comprar, por exemplo, uma camisa do Joelinton, do Newcastle, você tem 10% de desconto. Você pode comprar uma bermuda, uma mochila, um tênis, qualquer coisa que você comprar na loja da Centauro, você tem 10% de desconto com esse cupom aqui, LUNA87. Então o link tá na descrição, não perde tempo, vai lá e aproveita, cara, para você não perder grana, né? Para você economizar 10%, se você comprar R$1.000, você tem R$100 de desconto. Então, link na descrição, vai lá e faz a tua compra na Centauro, que é a melhor loja de itens esportivos do Brasil. Bora lá, né? Primeiro, eu sei que tem muita gente aqui nesse vídeo aqui que nem lembra direito, mas o Joelinton é um jogador que passou na base do esporte, foi um centroavante que apareceu lá em 2015, mais ou menos ali, isso mesmo, em 2015, 2016 ali, ele apareceu ali como um bom jogador na época do Eduardo Batista, né? E foi informado na época, Eduardo Batista deu uma entrevista falando que esse jogador ele tinha nível europeu, e muita gente fez piada, tirou onda com o técnico na época, dizendo que não tinha nada a ver com relação a isso. Só que na época ele acabou sendo vendido para o Hoffenhagen, né? O Hoffenhagen é um time da Europa, né? E esse time da Alemanha ele foi vendido para lá. Só que aí ele ficou lá um tempo lá, mazelando um pouquinho, foi emprestado, aí voltou, começou a fazer alguns gols interessantes e depois esse jogador ele foi vendido, né, para o Newcastle, numa maior negociação da história lá da época, lá, acho que girou em torno de 40 milhões de euros na época lá, e o jogador ele chegou muito badalado, só que tinha um técnico lá muito abaixo, que era o Steve Bruce, né, que foi ídolo do Manchester United, só que esse técnico muito abaixo, colocava o jogador lá e o jogador não rendia de fato, ficava muito isolado no ataque, quando voltava não tinha suporte, enfim. O time do Newcastle sempre ficou brigando ali contra o rebaixamento, essa foi a dinâmica do Newcastle. Só que esse ano o Newcastle ele foi vendido para um grupo de sheiks árabes lá, né, que vai transformar o clube numa potência mundial. E dentro dessa potência, acabou que ele trocou de técnico, né? Trocou pelo técnico Ed, né? O Ed Wary, né? Acho que se pronuncia assim, Ed Howe, né? Não sei, é um nome bem complicado aí, vocês sabem que eu não sei falar. Enfim, mas ele trocou de técnico, então ele fez uma coisa que muita gente falaria como loucura. Ele pegou o Joelinton de centroavante e chegou, ó, eu te enxergo como volante. O cara, que loucura é essa? Mas colocou o cara como volante, mas deu muito certo. O Joelinton é a grande sensação da Premier League, ajudando demais. Depois que ele começou a jogar como volante, o time só cresceu. Inclusive o Newcastle
contratou o Bruno Guimarães e o Bruno Guimarães hoje é banco do Joelton como volante, só para você ter uma noção. O time vem vencendo as últimas 5 partidas aí, não perdeu, 2 empates e 3 vitórias, tá se afastando da zona de rebaixamento lá. E o Joelton tá começando a ser especulado nos times da Europa. Isso inclui Manchester City, Paris Saint-Germain, o próprio Milan da Itália, vários clubes já demonstraram ali um certo interesse na contratação do Joelton, que passou de patinho feio, de centroavante lá isolado, a volante e sensação, já dito por muitos como um dos melhores volantes do mundo na atualidade, cara, porque além dele desarmar muito bem, ele consegue também criar várias jogadas e vem fazendo gols também, né? No último jogo, inclusive, fez um golaço de cabeça, ela vindo por trás do zagueiro ali. Enfim, o Joelton vem sendo a grande sensação da Premier League. Aí você me pergunta, Felipe, onde é que o Sport entra nessa história? Meu querido, o Sport, ele ainda tem direito a 2,5% de tudo que for feito com negociações com o Joelton, por ser o clube formador do Joelton. Então hoje, segundo, aí eu vou colocar para vocês na tela aqui, segundo o Transfermarkt, o Joelton ele tem um valor de mercado de 15 milhões de euros, 15 milhões de euros. Só que o que é que acontece? Esse é o valor de mercado, não necessariamente é o valor que o Joelton ele sai. Ele pode sair por um valor menor ou por um valor maior. Como ele está em alta, a tendência é que ele pudesse sair por um valor maior. Então, para eu pegar aqui só que o valor aqui, no caso, de mercado dele, e a gente tirar aqui 2,5%, o Sport já teria em torno ali de 2,5 milhões de reais. Ou seja, o Sport lucraria com esse negócio 2,5 milhões de reais, ou seja, sem fazer absolutamente nada nesse momento, porque o que é que acontece? O Sport, ele fez, e esse é o X da questão que eu quero chegar. A base é o único caminho para que o Sport ele possa realmente sair da crise financeira. Porque se a gente analisar o Joelton, ele é apenas um dos jogadores que tem potencial no mundo inteiro, né? E na base do Sport, o Sport que já negociou agora, o Gustavo está nos Emirados Árabes, o próprio Mikael está penando porque não está jogando, mas está lá na Itália, ou seja, está no mercado europeu. Então o Sport precisa fazer negócios, precisa investir na base, porque a base é o único caminho que vai fazer com que realmente o Sport ele consiga lucrar. Então já imaginou entrando agora no meio do ano, se uma negociação de fato acontecer, até porque o Newcastle agora tem muito dinheiro, ele pode querer simplesmente não vender a sua joia, não vender o seu grande jogador, porque nesse momento é o grande jogador do time do Newcastle, é o Joelton. Ele pode querer não vender esse jogador, então ele pode segurar realmente, mas caso aconteça uma proposta, e esses times aí, eles realmente trabalham isso, uma proposta muito grande, ele pode vender o jogador e o Sport pode lucrar, e eu estou colocando aqui apenas o valor de mercado, mas se a gente colocar realmente o valor hoje que o Joelton vale, ele vale muito mais que 15 milhões de euros. Foi comprado por 40 milhões de euros. Então, ele pode ser negociado, sim, e ele pode gerar uma boa grana para o Sport. Ou seja, no meio do ano, o Sport pode ter mais uma bolada que pode vir da Europa e sem o Sport basicamente fazer nada. Formou o jogador. Então, é isso que eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. Além do Joelton, o próprio Everton, hoje que é lateral do Sport, o Mikael, né, o Ítalo, o próprio Everton Felipe, quem sabe, sendo vendido aí para um time de fora, pode gerar uma grana também. Enfim, são ativos do Sport, são a base do Sport. Então é importante que a gente valorize a base, porque pode gerar uma grana muito boa para o Sport Recife. Mas eu quero ver a tua opinião. Você, assim como eu, concorda que o único caminho para o Sport é a base? Comenta aqui, você acha que não, que tem outros caminhos? Pode discordar também, coloca aqui que eu quero ver tua opinião, cara. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.